Graças e paz, querido irmão, querida irmã. Vamos para a aula 2 do nosso companheiro de jugo. Vamos falar de discipulado artesanal. E a aula 2 hoje se chama O Poder Liberado na Unidade de Dois Discípulos. Amém? E o texto que nós vamos abordar é esse. Mateus 18:19. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Amados irmãos, Mateus 18 fala sobre a disciplina, sobre relacionamentos, mas traz também essa perícope, esse pedacinho muito importante que fala da unidade, que nos faz lembrar da oração sacerdotal, que fala da comunhão, da implicância dessa comunhão que nós temos uns com os outros, aliados, alinhados, melhor dizendo, no pensamento, na ordem de Jesus. Então, aqui o Senhor Jesus é bem enfático, que se dois de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, é claro que esse qualquer coisa se aplica dentro daquilo que ele já vem ensinando, desde o que é mostrado nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus. E a gente vai entender melhor o que é esse qualquer coisa que nós pedirmos. Mas ele fala se dois, a partir de dois. E a gente vai também lembrando de vários momentos desses dois ou três reunidos, desses dois ou três que entram na casa de Jairo. Nós vamos lembrando do Monte da Transfiguração, nós vamos lembrando de encontros particulares de Jesus, quando começa a missão com André. A gente vai lembrando de muitas coisas que isso nos faz arremeter a nossa mente sobre a seguinte questão. Tudo começa pequeno, assim como o grão de mostarda, nada começa grande. Mas mesmo no pequeno há poder quando há comunhão, quando há amor verdadeiro. Nós desfrutamos, amados irmãos, de uma realidade poderosa. Nós temos a vida eterna. Veja que João não diz que nós teremos. É aquele velho jargão teológico. Nós estamos entre o já e o ainda não, mas o fato é que nós já temos sim a vida eterna, como João diz. Nós já temos esse poder de quando nos tornamos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus, esse poder, essa capacidade. Não há nada de errado em falarmos de poder, de entender que Jesus nos dá poder, como já foi aqui explicitado ali em Mateus 18:19. O Senhor dá autoridade aos 70. O Senhor diz: vocês farão coisas maiores do que eu já fiz, e para isso tem que haver poder. O poder é um problema quando se trata de buscar a vaidade pessoal, mas quando é alinhado ao propósito da missão, nós recebemos sim essa autoridade, devemos tomar posse sim desse poder que o Senhor nos deu e exercê-lo. E há uma chave que libera o poder, que está aqui em 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos, irmãos, plural, que se pedirmos alguma coisa, dois ou três reunidos, e ali mais especificamente em Mateus 18:19, se dois de vocês concordarem. E esse qualquer coisa está aqui, se for segundo a vontade dele, ele nos ouve. Então entenda isso, que o Senhor ele não envia os seus soldados, o seu exército, a sua igreja no cumprimento da missão sem lhe dar as armas, sem lhe dar poder. O poder se torna um problema quando nós buscamos por vaidade pessoal, por demonstração, para querermos realmente aparecer. Mas quando um discípulo é consciente de que ele está vivendo o propósito da missão, o Senhor lhe dá poder, ele usa desse poder, as coisas realmente acontecem. É do interesse do Senhor nos abençoar. A sogra de Pedro, por exemplo, estava doente. Jesus entrou na casa, curou, e aquela mulher passou a servir. O propósito do Senhor nos abençoar com as demais coisas, com saúde, com emprego, com algum benefício, não é para que a bênção se encerre em nós, mas é para que nós sejamos motivados e capacitados no exercício da missão. Portanto, precisamos pedir, dois ou mais,
mas segundo a vontade do Senhor. O que é que Deus espera de nós? O Senhor espera de nós que nós sejamos embaixadores da parte do seu Filho Jesus, que nós sejamos cooperadores na obra do Senhor, para que o Senhor nos conceda, nos legitime com autoridade de expulsar demônios, de curar enfermos, mas não só isso, mas com os dons de sabedoria. E o que é o dom? O dom é a capacidade técnica de operar aquilo que o Senhor nos coloca para fazer. E isso também se dá lá no trabalho, isso se dá no meio da família, e isso se dá em diversos ambientes. O Senhor ele quer nos capacitar, o Senhor quer nos dotar de poder. Amém? E Paulo diz algo muito especial para os filipenses que o ajudaram na missão. Ele diz: olha, Deus suprirá as vossas necessidades. Sabe por que o Senhor faz isso? Porque é do interesse dele. Os filipenses ajudam Paulo na missão. E Paulo devolve, a devolutiva de Paulo é com essa oração: olha, e Deus vai suprir as necessidades de vocês. Eu sei que vocês estão aí lutando, labutando e entregando ofertas para mim, é para que eu siga na missão, e eu quero dizer para vocês que não vai faltar nada. O Senhor vai suprir vocês também, porque é do interesse dele que vocês, seus embaixadores, seus soldados, sejam abençoados. Amados irmãos, não foram poucas as vezes que eu já tive a experiência de orar com dois, com três, com um pequeno grupo, pessoas serem curadas, portas de emprego serem abertas, a prosperidade para honrar o compromisso vem, o Senhor ele quer fazer isso. Ele fará isso, como eu já disse, porque é do seu interesse, especialmente quando nós estamos alinhados com o Senhor na missão. Nós temos diversas necessidades, não é mesmo? Durante a nossa caminhada na Terra. O problema é que muitas vezes nós pedimos coisas a Deus em nossas orações, nós nos reunimos entre dois ou três ou mais para fazer pedidos que estão desconexos com a vontade de Deus. Tiago 4,3 diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque estamos pedindo mal, apenas para o nosso deleite pessoal. Quantos são os crentes que se gabam dizendo: olha, eu tenho uma casa, eu tenho uma aposentadoria, eu formei um filho e a minha vida está pronta, né? Tudo isso é um pensamento muito medíocre. Se nós esperamos de Cristo apenas sobre as coisas que nós podemos receber na terra, nós somos as pessoas mais miseráveis, sabe? Então nós precisamos aprender a orar através do jugo de Jesus, através do conhecimento do Senhor, através da prática que o Senhor nos colocou, exemplificando com a sua própria vida. Nós somos abençoados, mesmo desalinhados, desconexos com o que é o plano de Deus. Sabe por quê? Está aí na sua tela. Lamentações diz isso. Porque a misericórdia de Deus é grande, tanto para nós como para o ímpio. Ela vem, às vezes o Senhor nos dá até para nos provar que nós estamos equivocados, não estamos prontos. Às vezes o Senhor dá uma bênção de forma pedagógica para nos corrigir. Porque quantas vezes nós recebemos o que pedimos e não sabemos administrar, não honramos o Senhor, não honramos a casa dele, não honramos o seu edifício de ouro, que é a igreja do Senhor. Quantas vezes estamos trazendo feno e palha, quando podemos trazer pedras preciosas, como Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 2, capítulo 3. Olha só, entenda basicamente isso, falando de Coríntios. Há basicamente dois tipos de crentes, os meninos e os adultos na fé. Olha o que Paulo diz: irmãos, eu falo com vocês como a crianças, como pessoas carnais, porque embora vocês sejam crentes, mas vocês ainda mantêm uma postura carnal de achar que a vida com Deus é ter coisas nessa terra, tá? É ter uma reputação, é ter uma casinha, é formar os filhos. Tá? Isso são as demais coisas, isso são coisas periféricas diante daquilo que o Senhor tem para nós, que está reservado nos céus. Portanto, precisamos ajuntar, irmãos, tesouros no céu. E qual a implicação de ser menino ou ser adulto na fé? A implicação é que nós podemos perder o nosso galardão. Enquanto a salvação é igual para todo mundo, o galardão, o presente, a recompensa na eternidade, que é o que vai para além da salvação, pode ser perdido. Olha o que Paulo diz, que aqueles que vão trazer feno, palha, como eu já disse aqui anteriormente, esses não vão receber galardão, mas aqueles que dão o seu melhor, que dão o melhor da sua capacidade, da sua atenção, do seu corpo,
dos seus recursos, aqueles que se entregam na missão, esses serão galardoados. Então não adianta nada você entender que a prioridade são as coisas dessa vida, porque tudo isso vai virar pó, irmão, vai queimar, tudo isso vai passar. O que vai permanecer, o que vai estar na eternidade, é quando Deus, a Jerusalém Celeste, descer sobre essa terra e se encontrar com essa dimensão e ambas as dimensões serem uma e ali será a habitação de Deus junto com os homens e cada um com a sua recompensa. E onde estará a sua? Você será apenas aquele que foi salvo, aquele que passará, como Paulo diz, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal ainda será salvo. Não trabalhemos a nossa fé nessa perspectiva de meninos, mas sim de adultos na fé. Então o objetivo é o quê? O objetivo é cristificar. O objetivo é chegar à estatura de Cristo. O objetivo é deixar de ser menino, é pensar como homem. Porque quando eu era menino eu fazia coisa de menino no início da minha jornada espiritual, mas agora eu faço coisa de homem. E o maior modelo de homem, o maior exemplo de homem é Cristo. Por isso que Paulo diz que nós precisamos chegar à plena estatura. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Cristo que tem que ser desenvolvida. Então esse é o nosso objetivo, amadurecer, crescer e ter a segurança desse galardão de sermos honrados diante de Deus e não apenas chegarmos de mãos vazias, porque é bom chegar ao céu, mas muito melhor é chegar trazendo outros consigo. Amém? Como nos tornamos semelhantes a Cristo? Amando e nos unindo a outros no propósito. A individualidade é preservada, mas a pessoa que ela compreende a sua individualidade em Cristo, ela está com a mente de Cristo, ela se dispõe a andar com outros. Mas aquele que está no individualismo, está olhando para o próprio umbigo, está vivendo na razão da cultura desse mundo, dos arquétipos de compreensão desse mundo, esse vai continuar sendo um menino espiritual. O que significa amar, segundo Jesus? É lavar os pés uns dos outros. Ele disse, agora vocês também façam o mesmo. Eu, como mestre de vocês, eu fiz, eu lavei os pés. Agora lavem os pés uns dos outros. Vão de dois em dois, vão em pequenos grupos, vão como igreja, mas não se esqueçam disso, de estar com o outro e servindo o outro, porque essa é a grande competição do reino de Deus. Jesus nunca anulou a competição. Ele diz, olha, vocês precisam servir uns aos outros. O maior é aquele que serve mais. Tá bom? Esse é a competição e essas são as regras, uma inversão completa daquilo que nós aprendemos nesse mundo. Porque nesse mundo o mais importante é ser o maior, mas com Jesus o importante é ser o menor. Esse de fato se torna o maior. E isso acontece quando nós temos contato, nós nos relacionamos uns com os outros. Amar significa caminhar juntos na missão. Em Lucas 10, Jesus envia os discípulos. Ele não envia de 5 em 5, e era um grupo de 70, mas ele envia de 2 em 2, para que haja esse aprendizado, para que haja esse compartilhar, para que seja algo mais profundo, para que se perceba as falhas e saiba perdoar, para que se perceba também as qualidades e saiba honrar, para que o cordão de 3 dobras não se arrebente facilmente, para que caminhem juntos. E vocês vão juntos na missão e vão chegar naquela casa e vão entregar a paz. E se a paz estiver naquela casa, vocês vão ficar ali, vão comer do que derem. Vocês vão ali operar milagres e sinais, e não foi isso que aconteceu. Quando os 70 voltam, eles dizem, olha, nós operamos, o poder foi liberado. Quando nós concordamos, Senhor Jesus, eu e o fulano de tal, nós oramos naquela casa. As pessoas foram libertas da droga, foram libertas da confusão, houve reconciliação no casamento, houve mudança naquela cidade, naquele lugar. As coisas foram alteradas porque nós concordamos. E o teu poder foi liberado naquele lugar sobre todos nós, através de nós. Portanto, discipulado é isso. É Deus através de nós. Deus através de nós. Deus através de nós. O poder liberado na unidade de 2. É isso que o Senhor quer fazer. É para isso que o Senhor tem nos chamado. Amém?
dar vista aos cegos, tá? Curar os mancos, entrar nos lares e fazer a obra do Senhor. Entrar nos lares, esses dois companheiros de jugo trazendo na carrocinha o evangelho leve de Deus que liberta, que salva, que transforma. Deus abençoe você. A gente encerra aqui a segunda aula da primeira etapa e até a próxima aula. Tudo bem? Vamos juntos no desafio de fazer discípulos para o reino de Deus.